A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam sobre fé, justiça e redenção. No entanto, algumas passagens são tão perturbadoras que deixam qualquer um sem palavras. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais sombrios e chocantes das Escrituras, Juízes 19. Esta é uma história de violência, traição e consequências trágicas que marcaram profundamente o povo de Israel. Se você nunca ouviu falar desse relato, prepare-se, pois o que vamos revelar hoje pode abalar sua visão sobre a Bíblia. Para compreendermos plenamente essa narrativa, precisamos entender o contexto do livro de Juízes. Esse período foi um dos mais caóticos na história de Israel. Após a morte de Josué, o povo vivia sem uma liderança forte e frequentemente se desviava dos caminhos de Deus, adotando costumes pagãos e praticando a idolatria. O versículo que melhor descreve essa era sombria é repetido diversas vezes no livro. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 17, 6, 21, 25. É nesse cenário de anarquia moral que encontramos a chocante história do levita e sua concubina. Um relato que expõe a degradação de uma sociedade sem Deus e as consequências brutais da corrupção espiritual e moral. A trama se inicia com um levita que vivia nas regiões montanhosas de Efraim. Ele possuía uma concubina que veio de Belém, de Judá, mas por razões não totalmente esclarecidas, ela fugiu para a casa de seu pai. Depois de 4 meses, o levita decidiu ir buscá-la e, chegando à casa do sogro, foi recebido calorosamente. O pai da jovem insistiu para que ele permanecesse ali por alguns dias, demonstrando hospitalidade e oferecendo comida e bebida. No entanto, após vários dias de insistência do sogro para que ficassem mais, o levita finalmente decidiu partir, com sua concubina e um servo. Era o entardecer e o grupo seguia em direção à casa do levita. Mas no caminho, decidiram não pernoitar em cidades estrangeiras e seguiram para uma cidade israelita chamada Gibeá, na tribo de Benjamim. A partir desse momento, a história toma um rumo macabro e perturbador. Quando o levita e sua comitiva chegaram a Gibeá, não encontraram um local seguro para passar a noite. Diferente de seu sogro, que havia sido generoso, ninguém ofereceu abrigo. Isso já era um mau sinal. No mundo antigo, a hospitalidade era um valor essencial, e ignorar viajantes à noite era algo incomum. No entanto, um velho camponês que também era de Efraim os viu na praça da cidade e se compadeceu deles. Ele os convidou para sua casa, oferecendo-lhes comida e abrigo. Parecia que a situação estava resolvida, mas algo terrível estava para acontecer. Durante a noite, homens perversos da cidade cercaram a casa do anfitrião e exigiram que o levita fosse entregue a eles para que pudessem abusar dele. Esse episódio lembra a história de Sodoma e Gomorra, quando os habitantes tentaram violentar os anjos que estavam na casa de Ló. O pecado de Gibeá era tão grande que refletia a mesma perversão que levou à destruição de Sodoma. Desesperado para salvar seu hóspede, o velho anfitrião tentou acalmar os agressores, oferecendo sua própria filha e a concubina do levita. A frieza desse ato revela a degradação moral daquela sociedade. Como pode um pai oferecer sua própria filha para satisfazer a maldade de homens perversos? Mas o pior ainda estava por vir. O levita, buscando salvar sua própria pele, entregou sua concubina aos agressores. Ela foi brutalmente abusada durante toda a noite até o amanhecer. Um ato de covardia sem precedentes, que mostra o quão longe a corrupção humana havia chegado naquele tempo. Quando a manhã chegou, a mulher mal conseguia se mover. Arrastando-se, ela chegou até a porta da casa e caiu ali, estendendo as mãos para a entrada.
Essa imagem é uma das mais impactantes da Bíblia, um símbolo do desespero e do sofrimento extremo. Ao amanhecer, o levita abriu a porta e encontrou sua concubina caída no chão. Em um dos momentos mais frios da narrativa, ele simplesmente disse: "Levanta-te e vamo-nos." Juízes 19, 28. Mas ela não respondeu. A mulher estava morta. Sem demonstrar emoção, o levita colocou o corpo de sua concubina sobre o jumento e partiu de volta para sua casa. Seu silêncio diante da tragédia nos faz questionar sua humanidade. Ele não demonstrou pesar ou arrependimento, apenas seguiu seu caminho como se fosse uma rotina qualquer. Porém, o que ele fez a seguir é ainda mais chocante. Ao chegar em sua casa, o levita pegou um cutelo e dividiu o corpo da concubina em 12 partes, enviando cada parte para uma das tribos de Israel. Esse ato bizarro foi uma convocação de guerra. Ele queria que todo Israel soubesse da maldade que havia acontecido em Gibeá e exigiu justiça. A visão de um corpo esquartejado chegando às tribos provocou uma reação imediata. Todos ficaram horrorizados e se reuniram para discutir o que havia acontecido. Nunca tal se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Juízes 19:30. Israel estava prestes a entrar em um dos maiores conflitos civis de sua história, tudo por causa desse crime hediondo cometido pelos benjamitas de Gibeá. O ato brutal do levita em esquartejar o corpo de sua concubina e enviá-lo às tribos de Israel teve um impacto imediato. A nação ficou indignada. Pela primeira vez em muito tempo, todas as tribos se uniram para exigir justiça. Mais de 400 mil guerreiros israelitas se reuniram em Mispá para decidir o destino de Gibeá e da tribo de Benjamim. Os líderes exigiram que os benjamitas entregassem os culpados para que fossem punidos. No entanto, em um ato de orgulho e teimosia, a tribo de Benjamim recusou. Eles decidiram proteger os criminosos e prepararam-se para a batalha contra o restante de Israel. Essa decisão seria fatal. Mesmo sendo numericamente inferiores, com apenas 26 mil guerreiros, incluindo 700 soldados canhotos altamente treinados, os benjamitas estavam determinados a resistir. A guerra se tornou inevitável e Israel buscou a orientação de Deus antes de atacar. A primeira batalha foi um choque. Apesar de serem minoria, os benjamitas derrotaram os israelitas, matando 22 mil soldados. Israel, perplexo, voltou a consultar o Senhor e recebeu a ordem de atacar novamente. Na segunda batalha, os benjamitas voltaram a vencer, matando mais 18 mil israelitas. A essa altura, os israelitas estavam devastados. Como era possível que Deus permitisse que perdessem para uma tribo que protegia criminosos? Eles jejuaram, choraram e buscaram novamente ao Senhor, que então garantiu que na terceira tentativa eles venceriam. A estratégia mudou. Os israelitas prepararam uma emboscada, fingiram uma retirada e atraíram os benjamitas para fora da cidade. Quando perceberam, já era tarde demais. O exército israelita cercou Gibeá e destruiu tudo. No final, 25 mil benjamitas foram mortos, restando apenas 600 homens que fugiram para o deserto. O resultado dessa guerra foi devastador. Uma das tribos de Israel estava à beira da extinção e a nação estava mergulhada no caos. Mas o pior ainda estava por vir. Após a destruição de Benjamim, os israelitas enfrentaram um novo dilema. No calor da batalha, eles fizeram um juramento precipitado. Nenhum homem de Israel daria suas filhas em casamento aos sobreviventes benjamitas. Isso significava que, sem esposas, a tribo de Benjamim desapareceria para sempre. No entanto, com o tempo, a euforia da guerra deu lugar ao remorso. Os israelitas perceberam que haviam dizimado quase uma tribo inteira de seu próprio povo.
A decisão impulsiva de não permitir casamentos com os benjamitas agora parecia um erro irreparável. Buscando uma solução, eles perceberam que havia uma cidade em Israel que não havia comparecido à guerra, Jabes-Gileade. Foi decidido que atacariam essa cidade e tomariam as mulheres à força para dá-las aos sobreviventes benjamitas. Assim, 400 jovens virgens foram capturadas e entregues aos remanescentes da tribo de Benjamim. Ainda assim, o número não era suficiente. Para resolver isso, os anciãos de Israel tiveram uma ideia ainda mais bizarra. Eles permitiram que os benjamitas emboscassem mulheres durante um festival em Siló e as raptassem para tomá-las como esposas. Essa solução grotesca revela o nível de degradação moral em que Israel havia caído. A mesma nação que havia exigido justiça para a concubina do levita, agora estava sequestrando mulheres para evitar a extinção de uma tribo. E assim, a tribo de Benjamim foi preservada, mas a um custo altíssimo. A guerra e suas consequências revelaram um povo que, sem uma liderança forte e sem obediência a Deus, estava completamente desorientado e corrompido. O livro de Juízes termina com uma frase impactante que resume tudo o que vimos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Essa história não é apenas um relato de tragédias. Ela nos ensina lições profundas sobre o que acontece quando uma sociedade abandona Deus. A corrupção moral e espiritual leva à destruição. Gibeá se tornou um novo Sodoma porque o povo havia se afastado completamente dos mandamentos divinos. O egoísmo e a covardia trazem consequências devastadoras. O levita poderia ter protegido sua concubina, mas escolheu sacrificá-la para salvar a si mesmo. Seu ato gerou uma guerra civil e quase extinguiu uma tribo inteira. Decisões impulsivas podem ter efeitos irreversíveis. O voto precipitado das tribos de Israel resultou em mais violência e no sequestro de mulheres inocentes. Uma nação sem liderança justa caminha para o caos. Israel precisava de direção, mas sem um rei ou profeta forte, o povo seguiu seus próprios desejos, resultando em tragédias sucessivas. Essa história nos alerta sobre os perigos de uma sociedade sem princípios e sem um fundamento moral sólido. Quando cada um faz o que acha certo, sem considerar as consequências, o resultado é o colapso da justiça e da dignidade humana. Se olharmos ao nosso redor, veremos que os mesmos erros continuam a ser cometidos. O que acontece quando a verdade é substituída pelo relativismo, quando os valores são ignorados e cada um segue seu próprio caminho? A história de Juízes 19 é um aviso claro. Sem Deus, a humanidade se autodestrói. E você, o que acha dessa história? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.